Olá pessoal, boa noite, eu sou o Alessandro Marim Pietri, estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre os desafios da convivência nessa situação de distanciamento social. É uma alegria estar aqui de novo, a gente tem recebido muitos feedbacks positivos sobre a perspectiva desses encontros, como uma maneira da gente trocar experiências e conversar um pouco sobre os desafios que a gente está enfrentando nesses momentos tão difíceis. Hoje, sempre no domingo, a gente tem a ideia de fazer uma conversa um pouco mais interativa, percebendo as perguntas que a gente não conseguiu responder ao longo da semana e também fazer uma interação maior com o pessoal que está perguntando aqui. Então vamos lá, hoje perguntem bastante quais são as dúvidas, os questionamentos, os delírios, as inquietações, as angústias inconfessáveis, vale tudo, tá? A gente selecionou 3 temas que eu vou começar a falar, mas a gente pode desviar disso para o que vocês quiserem, que são temas que apareceram muito nas lives anteriores, né? Então a ideia de como cuidar dos filhos, essa é uma questão que ainda fica muito forte para a maioria das pessoas que nos acompanham. E nessa perspectiva, 3 pontos foram muito centrais. A primeira, a questão de como lidar com as birras, com o descontrole das crianças dentro de casa, que tem sido situações muito frequentes. E a gente vai falar um pouco disso. Como é que a gente pode conciliar aquela história da rotina, ainda a questão do estudo e tal, isso ainda tem sido muito presente. E o que a gente pode fazer de atividades, de coisas de rotina que possam ser úteis para crianças de várias idades. Também a questão dos adolescentes e a questão dos idosos apareceram, a gente vai tentar comentar isso. Então eu vou começar falando um pouco sobre a questão das birras, tá? A gente chamou isso de cuidar dos filhos em tempos de quarentena, em tempo de distanciamento social. E é muito importante para todos os pais que estão nos ouvindo hoje, para vocês que estão chegando agora, eu sou Alessandro Marim Pietri e a gente está conversando um pouco sobre os desafios de cuidar dos filhos nesse momento de distanciamento social. A primeira coisa para a gente lidar com as birras é tentar entender o que é a birra, como é que a birra acontece, por que a birra existe, porque em geral a gente tende a ter uma visão equivocada da birra, e as 2 visões mais equivocadas da birra são que a birra é uma disfunção, é algo ruim, é algo que não é um bom sinal, e a outra é que a birra é exclusiva para crianças muito pequenas. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a birra é uma coisa natural, saudável e necessária, e que todo mundo, em todas as idades, passa por uma situação assim, ou seja, o circuito da birra, que tem a ver com o medo, com a raiva, com o desconforto, a gente vai falar disso já já, ele existe o tempo inteiro na nossa vida, só que nós adultos, nós fomos educados para saber lidar com isso. E temos mais recursos também, tanto de experiências quanto até recursos do ponto de vista mesmo neurológicos. Então o que a gente precisa entender? Que quando uma criança ela entra numa situação de conflito, de desorganização, de birra, ela está nos dando sinais de que ela está num processo de curto-circuito. Ou seja, as coisas não estão ali bem conectadas e dificilmente a criança consegue sair disso sem uma contenção adequada. Ela tende a se autorregular se ela for um pouco mais velha, mas a criança pequena com um pouco de dificuldade. Esse curto-circuito, como eu já disse, ele é um sinal de saúde porque ele tem uma relação com instâncias do nosso cérebro muito primitivas que já estão em funcionamento desde a vida intrauterina. Então é uma espécie de já preparação para dar sinais para esse advento que é o parto e muito precocemente, portanto, a gente já tem ali um funcionamento disso que a gente vai explicar daqui a pouco. Elas são necessárias ao crescimento e necessárias à socialização, porque é assim que a criança consegue nos dizer que há um desconforto e que ela não sabe lidar com esse desconforto e que o medo causado por esse desconforto foi interpretado pela raiva e que a manifestação, o comportamento externalizante dessa perspectiva interna é esse comportamento de raiva que se apresenta como a birra. E as saídas parentais para essa birra, dentro dessa situação específica que é a quarentena, que é o distanciamento social, ou fora dela, essa ação ela é muito decisiva para a gente pensar que recursos essa criança vai ter para lidar com isso no futuro. Pais que possam lidar com isso de uma maneira bacana, de uma maneira ajustada, de uma maneira ok, vão ajudar essa criança a se autorregular, vão ajudar essa criança a se organizar e vão ajudar essa criança a poder organizar, quando adultos forem, os seus filhos da mesma maneira. Então, essa incompetência ela se deve a uma certa imaturidade mesmo, do ponto de vista da gestão das emoções no cérebro de uma criança pequena. Como eu disse, estão ligadas ao medo e ocorrem em todas as idades. Agora, como é que é o circuito? Então eu falei do medo, do desconforto
e da raiva. A ordem é, existe uma situação, é uma situação adversa, desconfortável, uma frustração, uma limitação, um desconforto, e esse desconforto pode ser, por exemplo, impedir que uma criança brinque para poder dar banho, ou obrigá-la de alguma maneira a comer verdura, ou numa criança muito pequena, por exemplo, uma recusa a um alimento para... Por exemplo, a criança quer continuar tomando seus alimentos de maneira líquida e quando é introduzido no alimento sólido ela faz uma recusa. Ou seja, toda situação de desconforto deflagra, liga esse sistema de proteção que a gente tem, que é um sistema muito útil para que a gente se proteja de todas as instâncias de perigo. Esse sistema de proteção do desconforto gera o medo e o medo gera, por sua vez, a raiva. A resposta é de raiva, a manifestação é de raiva, mas a base é uma base de medo. Ao entender isso, o que a gente percebe? A gente percebe que as saídas para essa perspectiva, elas são geralmente 3. Elas são lutar, fugir ou paralisar. Mas o mais comum é essa manifestação explosiva de luta, de ir contra, a criança se joga no chão, a criança chora, a criança se desorganiza e manifesta muito explicitamente que esse desconforto é um desconforto para o qual ela não está lidando. Situações como essa que nós estamos vivendo, essas situações de isolamento, de distanciamento social, elas tendem a potencializar essa perspectiva. Por quê? Porque muitas vezes a criança vai ter deflagrado esse circuito sem uma motivação explícita, óbvia. Ou seja, o acúmulo de uma série de situações que a criança vai vivendo podem deflagrar essas situações e cabe a nós adultos poder acolher, respeitar e fazer a condução mais correta nesses casos, tá? Um dado muito importante é que essa perspectiva nos sinaliza o desenvolvimento da construção do psiquismo da criança. Então, é muito importante porque quando a criança vai dando sinais disso, desde muito pequena, ainda muito bebê, ela vai dizendo o seguinte, olha, então existe aí uma instância da minha formação, que é o psiquismo, e que objetivamente a gente vai ter que dar conta disso, ou seja, existem adultos que vão ter que dar conta disso, e os pais se veem impelidos a lidar com isso de maneira muito mais sistemática, muito mais intensa, e essa é uma dificuldade grande, porque a nossa cultura é uma cultura que ela não é preparada para lidar com o desprazer. A nossa cultura não é uma cultura do dever, que tem uma ética do dever, como foi até bem pouco tempo atrás. Ela é uma cultura hedonista que preconiza o prazer. Então os pais de hoje, eles são muito desconfortáveis em serem eles os arautos do desprazer, ou seja, em serem eles aqueles que vão ficar mal na fita, que vão ter que fazer alguma coisa que não é legal, que vão ter que impedir a criança de alguma satisfação. E a primeira motivo é porque nós também adultos não gostamos de lidar com situações de insatisfação, de desprazer e de desconforto. Então nessa cultura onde o desprazer, o desconforto, a aflição, as dores do existir são muito mal vistas, são muito desvalorizadas, a gente tem muita dificuldade também em colocar isso para a criança. Agora imaginem isso numa situação onde o desconforto, o desprazer, a dificuldade está posta 24 horas por dia, como é que a gente está vivendo. Então as crianças não podem descer, não se movimentam direito, não veem os seus colegas. Aquela farra inicial da possível férias já acabou e eles começam a ficar irritados e as coisas, os recursos de distração que você tinha, os malabarismos que você fazia começam a não dar mais resultado, os programas da TV começam a ficar repetitivos, os jogos já não... E aí a gente começa a entrar num cansaço muito grande também como pais e naturalmente essa adversidade, esse desconforto, esse desprazer vai ficando cada vez mais forte, mais potente na vida das crianças e elas vão dando esses sinais. Então, é importante a gente dizer que quando a criança ela mais demonstrar que ela está desorganizada, que ela está criando, quanto mais ela criar um problema para você, maior é o sinal de que ela depende e precisa de você. Então esse é um dado extremamente importante que pode ajudar pais. Quando você for tomado por uma certa raiva, quando você perceber que a criança está causando isso em você, pare, dê um passo para trás e perceba que é neste momento que mais seu filho precisa de você. Porque a criança ela faz isso como uma ferramenta, como uma estratégia de se autopreservar. Ela está pedindo auxílio, ela está pedindo contenção, ela está pedindo que você faça um certo contorno simbólico protetivo que favoreça que ela se organize, que ela se autorregule. Então, cada vez, repito isso para os pais, que você notar nessa situação especial que nós estamos vivendo, que seu filho está dando sinais de um desconforto, de uma desorganização, que ele não está dando conta, tente não se irritar.
tente não impedir que ele expresse. Tente ajudar ele a passar por isso, porque é neste momento que ele mais precisa. Quanto mais opositor, quanto mais ele não quiser fazer, quanto mais você pedir para ele fazer uma coisa, ele vai lá e faz outra. Quanto mais ele for dando sinais, é uma maneira torta, disfuncional, ruim, chata, que nos causa desconforto, mas é a maneira que ele está tendo de expressar o seu próprio desconforto. E isso significa que os pais precisam agir. Exatamente, Marina. As birras comunicam algo. E a gente precisa saber ler esse algo. Perfeitamente, Marina Brasileiro, comentário aqui que eu concordo plenamente. As birras, elas são um texto. Elas são uma maneira, nem sempre tão lível, nem sempre tão decifrável, né? E a gente já vai falar, eu não estou conseguindo ler seu nome aqui, Antonete, sobre a questão da adolescência. Me dá 5 minutos que a gente fala disso. Mas voltando a explicar, quando eu digo que os pais precisam, eles precisam agir, não significa que eles têm que ser tão impulsivos quanto seus filhos. Não significa que eles não devem usar essa instância frontal mais nobre, que nos dá a capacidade de planejar, de custodiar certas ações, de pensar antes de agir. Então, é fundamental justamente o contrário. Que quando essas crianças nos convoquem à impulsividade, ao ato, àquela resposta, né, sem pensar, que a gente pare, porque nós temos mais recursos do que ele, e possamos ajudá-los nesse sentido. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que as situações adversas, como essas que a gente está passando, requerem uma lida com os limites de maneira mais flexível. Ou seja, nós não vamos poder transformar a vida dos nossos filhos numa linha de montagem. Isso é impossível e nem vale a pena tentar. Agora, significa dizer que mesmo nessa situação adversa, é importante que a gente dê limite. É importante que a gente ensine as crianças alguns limites. Por quê? E quando a criança está regredindo em suas ações. Nesse período, tenho visto isso no meu filho de 4 anos. Jamile, daqui a 2 minutos, me lembra não de eu falar nisso, nesses comportamentos regressivos da criança, o que é que eles querem dizer. Só para concluir essa ideia. Então, quando a criança está agindo dessa maneira, ela está nos dando um sinal, como a Marina muito bem disse, que precisa ser lido. Só que essa leitura não pode ser imediata. Então, a gente não pode se furtar a dar os limites. O que são os limites? É importante que a gente explique isso para entender do que a gente está falando. Tá? A diferença entre limite e castigo, a gente vai falar disso. A questão do limite, em primeiro lugar, ele é um desejo. Ele é uma aposta dos pais. Ele diz o seguinte: eu te desejo, eu te desejei e eu desejo cuidar de você. E é porque eu te desejo, te desejei e quero cuidar de você que eu preciso fazer certas coisas que nem sempre são boas, mas que eu estou seguro, absolutamente seguro que elas são as melhores para você. E é em nome dessa certeza quase louca do pai em relação a seu filho, que o filho se organiza, que ele se estrutura e que ele passa a acreditar que existe um adulto maluco o suficiente para protegê-lo de coisas que ele nem sabe quais são. Não adianta tentar convencer um cara de 3 anos de idade que ele tem que parar de brincar para ir tomar banho, porque banho é uma coisa necessária, porque isso não vai funcionar. É importante que se diga, nesta casa se toma banho, e a hora de se tomar banho é essa, e agora nós vamos tomar banho. Ainda que isso possa parecer um pouco autoritário, a gente vai depois diferenciar o autoritarismo disso que eu estou falando. Então é esta aposta. Então a primeira dimensão do limite é esta aposta do desejo, esta aposta afetiva. A segunda, que os limites são provas de amor. Porque veja, se você está absolutamente convencido de que seu filho precisa tomar banho em um determinado horário, e que ele precisa acostumar-se a abrir mão de uma satisfação plena para existir no coletivo, e que você faz isso da melhor maneira possível, de maneira cuidadosa, amorosa, afetiva, segura, você está dizendo para ele, em primeiríssima instância, faço isso porque te amo. Faço isso porque você é importante para mim. Compro esta briga. Suporto ser eu o alvo do desconforto. Suporto ser eu não tão amado nesse momento. Suporto o seu ódio por mim em prol de um bem maior, que é essa certeza inequívoca que eu tenho na ordem do meu desejo, que eu preciso te proteger, que eu preciso cuidar de você. E essa dimensão, quando a gente consegue comunicar para os filhos, embora no momento isso possa ser muito dolorido, isso possa ser muito difícil, isso protege, isso cuida, e isso é inequivocamente uma prova, talvez a maior prova de amor. Tá? Lene, um abraço, Lene, está perguntando aqui, mas para isso acontecer obrigatoriamente tem que existir uma rotina? Não, na verdade não, isso vai acontecer a vida inteira. Com a rotina, Lene, fica mais fácil.
Porque você consegue ir comunicando a ele que em determinado momento sempre aquilo vai acontecer, a criança vai se acostumando, e depois de umas 3.000 ou 4.000 vezes você fazendo isso, a criança entende que aquele é o sistema e as coisas vão se ajustando. Fora da rotina vai ser sempre mais difícil. Mas não é necessariamente a rotina a produtora dessa concepção que a gente está propondo dos limites. A opção de pergunta, clicando na interrogação ao lado do lugar de comentário. Bom, então existe essa opção, gente. Não entendi como é, Nandro. Ao lado aí tem uma interrogaçãozinha, onde tem comentários. Ao lado dos comentários tem uma interrogação. Se vocês apertarem a interrogação, vocês lançam a pergunta e a gente vê, tá? Essa prova de amor não deve ser só na quarentena. Exatamente. Não pode ser só na quarentena de forma nenhuma. Isso é para a vida toda. Eu só estou dizendo que na quarentena isso fica mais denso, isso fica mais difícil, né? E isso implica um pouco mais de esforço, tá? O limite, ela se sustenta numa aposta afetiva que deve comunicar para a criança que existem coisas negociáveis e coisas inegociáveis. E essa dimensão afetiva ela tem que ser inegociável. Ou seja, é preciso dizer à criança o seguinte, porque o meu afeto por você, é porque eu aposto em você, é porque eu desejo que você exista na minha vida, é porque esse desejo ele é tão potente que eu desejo cuidar de você. E cuidar implica em sustentar, em suportar coisas inegociáveis. Toda família tem que saber quais são os seus valores inegociáveis. Toda família tem que saber qual é o central inegociável e qual é o periférico negociável. Isso é fundamental. Isso deve ser comunicado às crianças. Não numa palestra no café da manhã com PowerPoint. Não se trata disso. Mas comunicado com ações como essa que a gente está conversando aqui. A criança precisa entender o que é esse valor estrutural. Então, supondo saúde, segurança, estudo, respeito ao próximo, essas são estruturas que são as balizas, que são as réguas e o compasso com os quais você estrutura, você constrói a sua existência no mundo. Crianças que não têm pais claros o suficientes, capazes o suficiente para comunicar isso, são crianças mais vulnerabilizadas pelos seus pais. Por que elas são mais vulnerabilizadas? Porque elas não conseguem, elas não têm recurso para interpretar a realidade, construir a realidade e aprender a existir no coletivo. A primeira e mais importante instância de socialização é a família, ou seja, é aquele outro da alteridade que vai ensinando ele que ele não é do tamanho dos sonhos e que ele vai ter que dar conta de existir no coletivo. E existir no coletivo implica uma série de coisas que já a gente vai falar. Bom, deixa eu ver aqui. O pessoal da OCA, quando a criança recusa participar das aulas virtuais, deve-se respeitar essa recusa? Grande pergunta. E aí vai muito do que é central na família de vocês e o que é central para esse pacto de convivência na quarentena, no distanciamento social que você estabeleceu com a criança. E vale também o critério etário. Então, se estamos falando de uma criança de 10 anos, nós temos uma referência. Se estamos falando de uma criança de 2, nós temos outra. Então, uma criança de 10, ela tem anos e anos e anos de repertório de estudante, ela sabe, ela tem uma série de experiências, ela tem demandas conceituais a dar conta que são diferentes daquela criança da educação infantil. Então, é fundamental que cada família se pergunte isso, tá? No geral, e aí é absolutamente no geral, eu acho que alguma rotina de estudo, entenda de estudo bem entre aspas, né? Porque uma criança de 2 e uma criança de 10, ele tem que adaptar. Mas alguma rotina para que a criança mantenha-se conectada a essa posição, a esse lugar de estudante, no meu entendimento, no entendimento de tudo que eu li até agora, me parece uma boa estratégia. Mas aí cada família vai pensar se aquilo é ou não é central para você e que tipo de negociação ela vai fazer com isso. Se para a família esse é um valor central, o que eu sugiro? Que você estabeleça isso como inegociável e construa as melhores condições para que esse negociável se sustente. Ou seja, tente observar que variáveis estão obstando, estão impedindo que esse negociável se coloque, resolva essas variáveis e mantenha essa aposta. Quando você faz isso, a criança vai entender. Não quer dizer que a criança não vai sofrer. Não quer dizer que em algum momento a criança não vai estar em conflito, em desprazer, em desconforto. Mas quer dizer que ela aprende a lidar com isso e vai entrando numa lógica que é uma lógica que a protege. Numa lógica que ela entende que ela não pode tudo. E não poder tudo, embora possa ser um certo corte, uma certa ruptura, uma certa conexão com a falta, é também protetivo. Porque tira da criança essa falta de barra, essa falta de contorno.
essa criança deixa de estar em pedaços e ela fica organizada, ela fica estruturada. E isso tem uma metáfora muito legal. As crianças muito pequenininhas, elas gostam muito de ficar bem enroladas. Um adulto, quando olha, acha aquilo um pouco angustiante, mas ela está fazendo um remonte, uma reatualização daquilo que foi a experiência no útero, né? Que é um lugar onde a gente está muito mais contido. Então, fazendo essa metáfora, a criança ainda precisa dessas contenções e quando elas têm, elas em geral ficam um pouco mais tranquilas. Não esqueça dos adolescentes, não vou esquecer. Nós pais não estamos acostumados com essa rotina. Paty está dizendo, isso aí, Paty, nós não estamos acostumados com essa rotina, ninguém tá. E eu quero dizer uma coisa para Paty, olha, ter filhos é barril dobrado. Ter filhos é uma experiência que nos modifica absolutamente. Ter filhos é uma experiência para aqueles que realmente mergulham na experiência da paternidade e da maternidade, não saem dessa experiência da mesma maneira. Então, infelizmente, neste momento, nós somos adultos e eles são as crianças. Então nós, mesmo desacostumados, temos mais recursos de protegê-los do que deixar isso a cargo das crianças. Então, Paty, cabe a nós fazermos essas bordas simbólicas, como disse aqui a Marina, e é importante que a gente perceba que isso é protetivo. Então, embora possa parecer um pouco ruim, isso é protetivo. A Cláudia Pérez fala o seguinte, a regra, quando é consistente e coerente, funciona. Só não devemos fazer grandes variações. Veja bem, Cláudia está certíssima. É claro que variações podem existir. Nós estamos falando de um quartel, de uma fábrica, não é? Não precisa ser tudo parametrizado. Entretanto, a rotina, a repetição, aquilo que sempre acontece, dá um certo conforto para todo sujeito humano. O inédito, o novo, ele custa energia do corpo, ele custa metabolicamente para o sujeito se adaptar. Então, ficar o tempo inteiro forçando essas crianças, adaptações o tempo inteiro, é a submissão dessas crianças a um padrão de estressor. E isso não é bom para a criança. Então, quanto mais a rotina estiver estabelecida com flexibilidade, com jogo de cintura, com suavidade, mais fácil para a criança entender. Concordo plenamente com a Cláudia. Tá? Então, o limite, ele ensina, eu coloquei aqui, a ser desejado e ser protegido, faz com que a criança progressivamente possa gostar de si mesma e possa se proteger, e no futuro ela vai poder até cuidar de outra pessoa. Então, quando vocês estão produzindo, quando nós adultos estamos produzindo os limites, mesmo numa situação adversa como essa para as crianças, nós não estamos fazendo apenas um grande favor, um grande auxílio às crianças. Nós estamos prestando um grande auxílio, uma grande colaboração à sociedade. Porque imagine uma sociedade que as pessoas gostam mais de si, são mais seguras, sabem se autorregular melhor, aprendem a pensar em si e a pensar no outro, e são capazes de cuidar de filhos nessa mesma perspectiva. Então, para o laço social, isso é extremamente importante. Para o contorno em sociedade, isso é extremamente importante. É muito interessante as suas considerações, depois faz uma só sobre os adolescentes. Prometo que falaremos sobre adolescentes ainda hoje, não saia daí, vamos conversar sobre adolescentes. Tudo que é novo nos desequilibra, mas isso é potencial para aprender com afeto, sem dúvida nenhuma, concordo plenamente. Comportamento regressivo dos filhos, vamos então falar disso antes de passar para outro ponto. Veja bem, esse Jamile, salvo engano, foi a Jamile que falou isso. Esse comportamento é um comportamento que merece atenção. Por quê? Quando a criança ela começa a ter comportamentos regressivos, ela está nos dando sinal de que há um sofrimento com o qual ela não está conseguindo lidar. E esse sofrimento, se esse comportamento é pontual, ele tem um sinal. Se ele é repetido, ele é outro sinal. Então, se a criança não é que ela fez uma vez um comportamento regredido e ponto, e depois começou a funcionar como funcionava antes. Isso não tem lá grande importância, a criança faz esses altos e baixos. O ser humano ele não anda em linha reta. É rasgar e costurar, rasgar e costurar, rasgar e costurar, como já disse o escritor. Então é assim que a gente vive. E os filhos, nossos filhos também são assim. Agora, se você nota que houve um padrão, que houve uma regressão em platô, que vários marcadores do desenvolvimento deles estão rebaixados para o critério etário, ou seja, ele não respondia assim, passou a responder, aí nesse caso eu acho que merece atenção mais específica. Porque pode ser um sinal de um sofrimento que mereça intervenção profissional. Ou seja, aí nesse caso, se você perceber, ou algum outro pai que está nos ouvindo perceber isso, eu acho que convém consultar algum colega para saber o que fazer e como manejar essa situação, no sentido de oferecer instâncias protetivas
aí já não tão ambientais apenas, mas fundamentalmente terapêuticas, tá? Porque pode ser um conflito que realmente está causando, especialmente se for em mais de um marcador. Então esse é um outro sinal também que vale a pena perceber. Então ele voltou a fazer uma enurese noturna, ele tem tido uma desregulação emocional atípica, ele mudou o padrão de falar, ele está tendo parassonias. Então nesse caso, aí eu acho que vale a pena, porque aí são alguns marcadores de um sofrimento que provavelmente ele não está conseguindo lidar. Agora, Jamile, se for uma coisa ou outra, for uma coisa aqui, outra lá, não acho que isso seja tão relevante, a criança ali se ajustando, etc. Na interrogação, tem um vermelhinho? Clique aí. Ah, na interrogação aqui aparecem os vermelhinhos. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas antes de fazer isso. Aqui, vamos ver as perguntas. Na verdade, penso que é seletiva, pois sente falta de poucas pessoas e com essas ele se diverte. Minha filha já era antissocial, disse que está adorando a quarentena. Devo me preocupar? Eu diria sim e não. Quer dizer, sim com essa constatação anterior, né? Tem que entender o que é esse antissocial. Não gosto muito desse termo porque ele implica tecnicamente outra coisa. O que eu estou entendendo você dizer é que ela não é uma pessoa tão sociável, né? Então acho que precisa ver a idade, precisa ver a implicação que isso tem na vida dela, precisa ver se isso é uma característica dela que incomoda os pais, mas não incomoda ela. Mas se for uma característica que atrapalhe, que óbvio, que impeça algumas oportunidades de desenvolvimento, se for uma característica que impeça ela de viver algumas coisas essenciais ao seu desenvolvimento, aí eu acho que merece uma ajuda, porque isso significa que essa característica se adensou, aumentou, se avolumou de tal maneira que está virando um problema. E aí, nesse caso, eu acho que vale a pena buscar ajuda. Jamile agradecendo, vai observar, faça isso, Jamile. Acho que é uma boa ideia. Vamos a outra pergunta aqui, vamos lá. E a criança de 4 anos que acorda de madrugada e vai para a cama dos pais? O adolescente, quando adota condutas opositoras, também está demonstrando desconforto com a situação? Vamos à primeira pergunta. A criança de 4 anos que acorda e vai para a cama dos pais. O que você tem que notar é o seguinte, ela já ia antes para a cama dos pais. Aliás, dormir tem sido uma tarefa dificílima hoje em dia para as nossas crianças, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Por que é tão difícil botar o menino para dormir, botar o menino para comer? Aquelas coisas simples que a gente fazia antigamente, eu brinco dizendo com o auxílio das nossas tias velhas, hoje virou uma ciência, hoje tem manuais, então a gente precisa parar para pensar nisso. Se seu filho, com 4 anos, ele tinha por hábito ir dormir na cama dos pais e você tinha dificuldade para fazê-lo dormir no seu quarto, não acredito que seja o distanciamento social que esteja produzindo essa questão. Agora, se seu filho vinha dormindo normalmente no quarto dele, seguro, autônomo, você criando a rotina do sono, mantendo o que nós chamamos de higiene do sono, fazendo tudo funcionar bem, e agora, depois desse distanciamento social, ele começa a apresentar essa dificuldade de dormir, eu acho que a gente pode entender sim esse como um sinal de uma dificuldade que ele está vivendo, que ele não está conseguindo expressar. Cabe acolhimento, cabe a tentativa de conversar com ele e cabe aquela mesma orientação que provavelmente você já teve, ou do médico pediatra que o acompanha, ou do psicólogo, alguém que lida com crianças, que deve ter lhe orientado, que é aquela ideia de colocá-lo no quarto dele, criar a rotina, estar com ele para que ele possa dormir seguro. Cada vez que ele vai até o quarto, você volta e coloca ele lá de novo, fica com ele. Seja importante dizer para ele que a segurança dele, o que é importante entender no sono? O sono é uma espécie de morte. Pare para pensar, tá tudo funcionando, daqui a pouco tudo se apaga, a gente se desconecta com a realidade e só volta no outro dia. Então isso pra gente é meio óbvio, mas para algumas crianças é meio assustador, porque a criança meio que morre por algumas horas. E isso pode ser extremamente angustiante para algumas crianças. Então, em primeiro lugar, se colocar no lugar da criança, descer do paradigma adultocêntrico e olhar para o fenômeno com o olhar da criança. Como aquela criança de 4 anos interpreta ficar sozinha no quarto, fechar o olho e só acordar no outro dia. Isso é fundamental. Segundo aspecto, poder dizer a essa criança que o quarto dos pais é um lugar dos adultos. Há que ter uma interdição sobre o quarto dos pais. Eu brinco dizendo que o quarto dos pais é um lugar para se fazer criança, não para ter crianças. Ou seja, ocorrem coisas dentro do quarto dos pais que as crianças não podem participar. Filmes, conversas, hábitos, funcionamentos que não cabem à participação da criança. Então a gente precisa limitar um pouco esse acesso irrestrito
do quarto da criança para o quarto dos pais, um pouco como metáfora de que existem interdições na vida que ela tem que respeitar. Um terceiro aspecto que eu acho muito importante é dizer a essa criança que a segurança afetiva que um pai produz na vida dela não pode ser sempre presencial. Nós precisamos ensinar nossas crianças que mesmo quando a gente não está presente de corpo, a gente está simbolicamente. E que ela precisa aprender a se sentir segura com a nossa ausência física, mas com a nossa presença simbólica. Então é a nossa presença simbólica que vai garantir que essa criança possa entender que mesmo não estando corpo a corpo com a gente, ela pode se separar por algumas horas e a gente se encontra depois. Separa, encontra, como o movimento do neto do Freud, quando a mãe saía para trabalhar no Fordar. Ou seja, essa ideia de separa, encontra, essa sanfona, né, do encontro afetivo com os pais e com os filhos, ajuda a criança a entender que a nossa função na vida dela é menos real e muito mais simbólica. Ou seja, ensina essa criança que ela pode recorrer a gente mesmo quando a gente não tiver. Então é muito importante construir isso. A melhor maneira para construir isso é criando um hábito de sono regular, mais ou menos igual. Você colocando a criança para dormir no seu quarto, com alguma luz de apoio, porque é um desconforto muito grande com o escuro. Ou seja, todas aquelas medidas que eu acho que agora aqui não dá pra gente. Depois vocês podem mandar, a pessoa que tiver qualquer dúvida, um inbox sobre isso e eu respondo com o que é que a literatura técnica especializada nos recomenda para esses casos. A gente pode fazer uma live sobre sono, que tem muita gente falando. E podemos, sugestão aqui de Fernanda, fazer depois uma live só sobre o sono das crianças. Só sonos, parassonias, dificuldades de manejo de rotina, o que é higiene do sono. Podemos fazer sem problema nenhum, só sobre o sono, se for realmente uma demanda. Vamos lá. Vamos só falar do adolescente. A pergunta do adolescente. Quando o adolescente é opositor, se ele também está numa situação de desconforto? Sim e não. Ou seja, sim, ele está numa situação de desconforto e não da mesma forma que eu estou me referindo em relação à criança. O adolescente, ele é um cérebro muito parecido com o do adulto, mas sem os freios necessários para a capacidade de inibir certos comportamentos, de planejar, de observar consequências. Então, assim, é um cérebro um pouco perigoso, né? Porque ele sabe muito, mas ele não sabe o que fazer com aquilo que ele sabe. E um fenômeno muito comum da adolescência é o que nós chamamos de onipotência pubertária, ou seja, ele sabe que é perigoso beber e dirigir, mas ele acha que com ele não vai dar nada. Ele sabe que não pode fazer sexo sem camisinha, mas ele acha que com ele não pega nada. Ele sabe que ele não pode tomar mais de 4 doses em 2 horas, mas ele se embriaga. Ou seja, ele tende a atuações porque ele testa isso na ordem do real. Ele precisa o tempo inteiro estar encostando o próprio corpo no limite da cerca para entender até quando isso realmente é estrutural, até quando isso realmente lhe suporta. E isso, portanto, pode ser uma questão de desconforto, mas também uma questão aprendida. A relação que se estabelece com esse adolescente, uma certa permissividade parental desde sempre, pode ter violado valores que outrora eram essenciais, como, por exemplo, respeito aos mais velhos, respeito ao próximo, estruturar o lugar do pai, lugar da mãe, lugar do filho. E essas fissuras, essas estrias, isso que foi corroído desde a infância até a adolescência, pode fazer com que esse comportamento opositor seja não apenas por desconforto, mas por hábito. Ou seja, ele está acostumado a desfazer dos pais, a se desorganizar na estrutura de hierarquia, e isso foi sendo autorizado simbolicamente pelos pais e gerou um grande problema intrafamiliar. Além disso, nós temos que nos dar conta que os adolescentes eles negam os pais identitariamente e se reafirmam nos pares. Então há uma certa tendência em negar os pais, e isso pode acontecer na adolescência, talvez mais por um comportamento aprendido, por uma experiência de vida e tal, que foi sendo ali construída relacionalmente, do que propriamente como um desconforto. Durante o isolamento, minha filha tem brincado muito sozinha, enquanto faço os afazeres. Isso pode gerar tristeza nesse período? Já vou responder as outras perguntas. Vamos lá. Isso pode gerar tristeza e pode não gerar tristeza. Quer dizer, depende da leitura que ela faz disso. Na outra live que a gente fez, eu expliquei isso. A crise, ela é terrível, ela é difícil, mas ela tem um potencial transformador. O que faz com que o potencial transformador da crise seja usado, deflagrado, não é a crise em si, mas é a leitura simbólica subjetiva que a criança tem para fazer dessa realidade. Portanto, a criança que brinca sozinha em si não é um problema. O problema é se esse brincar sozinha está acompanhado de uma série de outros conteúdos que podem significar um problema para essa criança. E se ela está com poucos recursos,
adultos, de uma boa narrativa, de uma boa conversa, de uma boa estrutura para dizer a ela, olha, embora agora só está dando para brincar sozinha, esse é um sacrifício que a gente vai ter que fazer e ajudar ela a lidar com isso. Então vai depender muito da leitura que ela faz. Então este fato sozinho eu não acho que seja um marcador para você ficar excessivamente preocupado. O que eu lhe sugiro é, converse com ela, pergunte para ela e se proponha a brincar com ela. Quer dizer, há momentos em que a criança precisa estar sozinha, há momentos em que a criança precisa brincar sozinha e há momentos que o adulto precisa assisti-la nas brincadeiras. Uma criança super tutelada, ela está igualmente vulnerável a uma criança abandonada. Então não dá para a gente super tutelar nem abandonar. Então a gente precisa dar aquele momento. Agora eu vou precisar fazer o arroz do almoço, você vai brincar sozinha. Depois do arroz do almoço, nós vamos ter um tempo para brincar juntos. E essa pluralidade de experiências simbólicas e relacionais amplia a capacidade da criança em lidar com diversas adversidades, inclusive com essa que nós estamos vivendo agora. Então é muito importante que os pais suportem o momento da criança estar só e o momento de estar no coletivo. Meu filho tem 8 anos, tem muita dificuldade para dormir, tem muito medo e se assusta no escuro, como se estivesse vendo sombras, bichos assustadores. Qual a melhor maneira de conduzir? Clique na interrogação. Já vou clicar na interrogação, calma, que estão aparecendo muitas aqui. Tatiana Pessoa, veja, isso pode ser causado por várias situações, tá? E eu acho importante você investigar isso de maneira mais aprofundada, já que é uma coisa longitudinal, não é uma fase, não é um momento, não é uma situação, é uma coisa que acompanha, pelo que eu estou entendendo, já há algum tempo. E isso pode ter várias explicações. O que você está me descrevendo, essa coisa de ver coisas, etc., pode ser uma ansiedade muito aguda antes de adormecer. Então a criança, quando ela está numa ansiedade muito aguda, ela pode criar uma certa confusão entre a realidade e a fantasia. Então ela pode confundir aquilo e começar até a ver coisas, ou achar que aquilo é uma coisa e é outra. Isso é uma coisa normal, não é para você ficar extremamente preocupado, é normalmente mais explicado por estados ansiosos. E existe um outro dado que também pode ocorrer, que esse é mais feio, mais impactante, deixa o pai muito aflito, que é o terror noturno, que é como se a criança estivesse entre o sono e a vigília, e ela fica completamente desorganizada, e você fala e ela não responde, é bem complicado. Então essas alterações do sono merecem atenção, e nós vamos fazer uma live só para isso, e a gente vai poder conversar, fique atento que a gente vai divulgar, tá bom? E aí já com dados, vou trazer livros, sugestões e tudo mais, tá bom? Vamos para as perguntas aqui. Cadê as perguntas? Adolescente. Quando a criança não brinca sozinha, fica o tempo todo requisitando a nossa atenção, mãe e pai. Bom, então essa é um problema da mesma ordem, Lene, que eu havia falado lá. É tão complicado quanto a criança só querer brincar sozinha, quando a criança não consegue ter um mínimo de autonomia para brincar sozinha. Então a gente precisa ajudar essas crianças a fazer isso, e é importante conversar com elas sobre isso. Agora é o momento de você aprender isso. É muito legal brincar sozinho. É muito interessante. É muito, 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 muito importante que a criança viva isso. Mas também é importante que ela faça isso com outras pessoas. Então, quando você consegue estabelecer isso numa rotina, explicar isso para a criança e suportar o desconforto de que ela precisa viver isso, porque naquele momento agora você vai ter que dar conta de outra coisa, seguramente ela vai se aprendendo, ela vai se ajustando, e quando ela menos esperar, ela vai descobrir um mundo interessantíssimo que é poder brincar um pouco sozinho, tá? Vamos lá, obrigado aqui a todos os elogios. Bom, então vamos continuar, não sei se tem mais perguntas aqui, tem um bocado, gente, mas é difícil de ler todas. Qual a diferença da malcriação para angústia e ansiedade? Boa pergunta. A diferença entre ser um comportamento simplesmente deseducado e ser a manifestação de algo que é ansioso, de algo que é da angústia, é uma linha extremamente tênue e muito difícil da gente observar, tá? A imensa maioria dos casos é um mix, é misturado. Então, tem ali uma dificuldade de gestão, provavelmente aprendida, especialmente quando esse comportamento ele é longitudinal, ele acontece há muito tempo, então existe uma dificuldade de gestão que a gente poderia dizer uma falta de hábito dos pais em lidarem com isso, ensinando um modo educado, socialmente, né, aceitável para essa lida. Mas na maioria das vezes tem algum componente de desconforto. É muito difícil a gente não ver algum desconforto.
Então é a criança que está realmente desorganizada, a criança que realmente está fazendo uma birra, normalmente ela tem um desconforto basal e sobre onde podem se edificar experiências repetidas que por aprendizado, por repetição, pode terminar virando um hábito de comportamento da criança. Ou seja, a criança vai ficando incapaz, incompetente, ineficiente na lida disso e aquilo vira o modo dela lidar com aquelas coisas e aí ela termina isso que a gente chama de uma deseducação, tá? Mas é muito importante perceber que eu vou falar já qual é a atitude parental mais adequada para lidar com isso, porque isso é que é o grande divisor de águas, e a gente saber o que fazer. Existe uma função paterna de interferência na relação da mãe e do filho, e quando o pai não consegue? Essa pergunta é importantíssima, porque ela tem 3 eixos, né? Função paterna. Então, quando a gente fala em função paterna, a gente está falando que um pai, ele não é necessariamente encarnado. Ele é um pai em função. O que quer dizer que outras pessoas podem exercer a função de pai. Tá? Então, quando a gente fala em função, a gente está dizendo que é uma determinada ação sobre algo que precisa ser feita para gerar um determinado efeito. E isso pode ser feito pelo pai, biológico ou não biológico, ou por outras pessoas que se encarreguem desta função. No geral, quando a gente fala função de pai, função de mãe e tal, isso pode ficar meio extemporâneo para os dias de hoje, para os modelos familiares, mas eu vou falar dessa maneira só para ficar mais didático. Então, como é que funciona? A criança nasce, ela nasce despedaçada, ela não reconhece o próprio corpo, ela não tem a menor noção de que a mão dela é a própria mão, e ela é extremamente dependente psiquicamente e biologicamente de um outro adulto, esse outro da maternidade. E esse outro da maternidade que vai exercer o que a gente chama de uma função maternal, uma função materna, vai se colar a essa criança, vai ficar numa díade, né, numa fusão, e vai significar tudo para essa criança através de uma linguagem muito específica, que é essa linguagem entre a mãe e o bebê, e isso vai conformando esse sujeito. Então, aquela loucura da mãe, que diz que o choro da criança é do dedo, da dor do dedo mindinho do pé esquerdo, é extremamente funcional, é extremamente necessário para que essa criança exista enquanto sujeito. Mas igualmente importante é essa loucura, essa relação absoluta, fusionada, etc, etc, que na verdade é absoluta em termos didáticos, porque ainda assim há falta nessa relação, mas depois a gente fala disso. É preciso que haja um terceiro momento de separação, aonde uma terceira instância venha e diga, não, embora a sua mãe seja muito maravilhosa, eu te causo um mal separando você desse outro absoluto, mas eu te apresento o mundo, eu abro a janela do mundo para você, e essa seria a função do pai. Como é que isso se faz? Para que isso se faça, tem que ter duas instâncias. É preciso uma mãe que suporte se separar do seu filho para que venha uma instância e corte. E é preciso um pai forte o suficiente, com seu desejo em dia, que diga, eu vou fazer isso, quero fazer e vamos botar isso em marcha. Que vá lá e sustente, suporte esse corte. Quando uma dessas duas coisas não acontece, aí as coisas ficam um pouco mais complicadas. Tá? No mais das vezes, acontece. Mas acontece de uma maneira que talvez não fosse a melhor maneira possível, tá? Então é mais ou menos essa a ideia. É importante que a criança conviva com o pai e conviva com a mãe. É importante que a mãe entenda que o pai, ele responde e opera socialmente de um lugar igual em direito, igual em responsabilidade, mas diferente em funcionamento. O pai, ele é essencialmente diferente da mãe no seu funcionamento, e ainda bem, porque isso é o que ajuda o pai e a mãe a ensinarem a própria autoridade à criança. Uma criança que é muito bem cuidada por seu pai, muito bem cuidada por sua mãe, de formas completamente diferentes, é uma criança que tem um repertório muito mais plural, é uma criança que tem muito mais capoeira na vida, é uma criança que ginga para lá, ginga para cá, ela tem uma raiz tão boa que ela se adapta como um bambu aos ventos sem quebrar, ela verga, mas não quebra. Uma criança que, portanto, precise sempre de apenas uma, ou seja, aquela ideia da mãe, que o fazer materno é sempre o absoluto, é sempre o perfeito, o fazer paterno é sempre incompleto, é um desserviço para a criança. Da mesma maneira, aquele pai que acha que a responsabilidade é da mãe, que no máximo ele colabora, ele ajuda, e isso também é muito ruim. É importante que a gente entenda que são dois adultos empenhados, cada um ao seu modo, cada um no seu estilo, cada um na sua maneira, mas com acordos em comum, isso é importante, porque com isso eu não estou dizendo que os adultos devam estar divergindo publicamente na frente da criança o tempo inteiro, porque isso gera insegurança, instabilidade e dificuldade da criança interpretar a realidade à sua volta. Então, é preciso entender que são diferentes, mas tem um pacto comum, tem algo que os une, tem valores que são centrais, e esses valores são o norte, são a reta, são a aposta que esses pais juntos fazem na criação e na edificação de uma estrutura
para poder proteger esse filho ou essa filha. Tá? Pedindo para salvar a live. Vamos salvar, todas as lives ficam salvas 24 horas no na nossa página aí, não sei como é que chama a página, no @desenvolverbahia. E depois a equipe lá da gente está baixando isso e lançando lá no canal do YouTube para ficar lá. Então vocês vão poder ouvir isso várias vezes. Criança com mais capoeira na vida, energia enverga, mas não quebra. Essas considerações são geniais. Obrigado. Vamos ver mais perguntas aqui. Qual? Qual é, Nanda? Eu não tô vendo. Qual é? Ana Paula Greco. Dificuldade, filho de 16 anos, manter rotina de estudo, muito apelo virtual. Uma pergunta da doutora Ana Paula Greco, grande odontopediatra. Um beijo, doutora. Odontopediatra do meu filho, cuida da gente tão bem. E tá com uma dúvida de filhos um pouco mais velhos, de 16, 17, 15 anos, que estão tendo muita dificuldade de seguir a rotina. Doutora, você tem absoluta razão. A maioria das dificuldades que eu tenho visto são dos meninos mais velhos e dos mais pequenos. Então, assim, é muito difícil, muito apelo do virtual e realmente é muito complicado. O que eu acho que tem que fazer é chamar esse pessoal de 16, de 15, para um papo mais reto. Eu acho que precisa chamar para conversar e dizer o seguinte: isso aqui que nós estamos vivendo é uma experiência transformadora da nossa civilização. Tá? Aliás, ontem eu li um texto do Michel Maffezoli no Globo que me impactou profundamente. Escrevi até um texto, depois vocês podem dar uma olhadinha lá no Facebook sobre esse impacto. E ele fala sobre isso, né? De como esse é um cenário de uma crise civilizatória. Tem que chamar esses caras numa conversa e dizer, não dá. Então, assim, 19 não é 20, eu preciso da sua colaboração, tá difícil para todo mundo, tá? O mundo inteiro, mas é literalmente o mundo inteiro, está num esforço coletivo e não é possível que aqui em casa, com você, meu filho e minha filha, a gente não consiga um mínimo de uma negociação de convivência saudável. Como seu pai e como sua mãe, eu lhe digo, porque te amo, porque você é a pessoa mais importante da minha vida, porque você é o centro de boa parte dos meus interesses, que nós vamos ter que mudar esse funcionamento. E estabeleça qual é o funcionamento que tem que mudar. E dê voz a ele ou a ela para que ele possa falar, opinar, etc. Mas diga claramente qual é a regra de convivência que você não abre mão. Isso precisa ser dito. Muitas vezes a gente entende que a narrativa ela não deve ser feita e que a gente deve meio que ocultar as coisas. Do bebê ao adolescente, todos eles merecem uma narrativa. Porque, como eu já disse, a narrativa ela é protetiva. Agora, tem que ser uma narrativa para cada um. Uma pessoa de 16 anos tem absoluta capacidade e condição de entender o que está acontecendo. E mesmo que ela esteja se refugiando no virtual para se proteger da angústia insuportável de saber tanto, que isso é uma possibilidade, às vezes o adolescente está tão consciente do que está acontecendo, ele está com tanto medo, ele está tão angustiado que ele se refugia numa espécie de droga, né, vamos chamar assim, ou seja, ele quer ficar absorto da realidade nos meios virtuais para poder não dar conta disso. Mesmo que seja isso, mesmo que seja essa a explicação, é muito importante que vocês precisem, que vocês consigam, na verdade, conversar com eles sobre isso, porque isso é fundamental, para que eles entendam que, a despeito de tudo que está se vivendo, a despeito dele já ter 16 anos, dele terem escolhas mais próprias, ainda existe um regente nessa história toda, e esse regente são o pai e a mãe. Meu filho de 10 anos tem dificuldade de argumentar. Quando discordamos de alguma atitude sua, ele demonstra a contrariedade com o choro e se afasta com raiva, sem tentar dialogar ou argumentar. Isso é o Lucastro. Lucastro, a primeira coisa que eu lhe diria é o seguinte: na hora de fazer o limite, a gente não conversa. A gente estabelece. Por quê? Primeiro porque eu vou falar já disso, as consequências da gente ficar explicando o limite. O limite não é para ser explicado, é para ser estabelecido. Ele não tem que ser convencido de fazer o certo, tá? E ele não tem que aprender a ter prazer no desprazer. Isso é muito perigoso. Isso pode ter saídas psíquicas muito perigosas. Segundo, no momento em que ele está nesse curto-circuito, ele não vai entender o que você está conversando e só vai aumentar a raiva dele. Estabeleça e diga para ele: eu entendo que você está chateado, eu respeito a sua dor, mas agora você vai precisar tomar banho. Uma vez eu estava cortando uma salada para o meu filho, ele disse: pai, eu não gosto de alface. Eu falei: filho, você não precisa gostar, você só precisa comer.
Porque alface não é propriamente a coisa mais gostosa do mundo. Eu não sei se vocês são apaixonados por alface, mas eu não sou. Então, assim, alface é uma espécie de mal necessário que a gente tem na vida. E assim é. Isso é o limite. Tá claro? Então, na hora que você dá o limite, você está estabelecendo. Depois você conversa. Respeite, reconheça, diga que você percebe o mal-estar, deixe ele se autorregular, ofereça ajuda se ele precisar, se ele for pequeno, para se autorregular. Uma vez que ele esteja regulado, passado algum tempo, você chama ele para conversar. E tenha uma conversa sobre o que está acontecendo, tentando trazer outros exemplos, tentando trazer a história de um filme, tentando trazer um livro que você leu. Se forem crianças pequenas, contando até uma história que tem a ver com isso. E através desses recursos simbólicos, da brincadeira, do jogo, da narrativa, do filme que leu, de uma conversa que aconteceu, de uma outra situação, você vai costurando o manto protetor que seu filho vai usar, tal qual um escudo mágico, que vai ajudar ele, não somente a se proteger do externo, mas fundamentalmente a proteger, a lidar com esses conteúdos internos que são tão difíceis. Então é assim que a gente faz como pai e como mãe. Uma costura imprecisa, cheia de retalhos, que, como eu brinco dizendo na Bahia, nem Osíris sabe como aconteceu, ou seja, a gente não tem ideia do que vai acontecer, mas a nossa função é continuar, é a insistência, a aposta, e continuar fazendo isso, porque seguramente isso é melhor para eles. Vamos lá. Adorei a história do alface. Meu filho tem 10 anos, está quase um advogado numa audiência. Tem resposta para tudo. Até onde eu o escuto e até onde eu limito as manifestações. Acho que beira o desaforo. Como dosar? Excelente pergunta. Por quê? Essa pergunta é uma pergunta estrutural. É da Laura Nogueira. Beijo, Laura. Repare, provavelmente, Laura, se tiver da minha idade para mais, ela é de uma sociedade disciplinar, de uma sociedade onde a gente ajustava a nossa subjetividade à realidade social. Nós tínhamos que nos ajustar, nós tínhamos que ser adaptados, nós tínhamos que ser tolhidos o suficiente para poder caber num determinado lugar. E era assim que a escola fazia, era assim que os nossos pais faziam, era assim pra gente. Nesse modelo de sociedade, nós éramos muito mais silentes, nós medíamos as palavras, nós éramos menos criativos, tinha uma série de benefícios e de malefícios. Na sociedade do desempenho, o que acontece? A gente quer os caras criativos, inovadores, que lutem pelos seus direitos, que tenham argumentos, etc, etc. Então isso vai para um lado e vai para o outro. Nunca eu acho ruim uma criança tentar argumentar. Nunca eu acho ruim uma criança usar de argumentos. Mas isso não quer dizer que por ela ser muito competente nos argumentos, eu vou balançar na ordem do meu desejo de estabelecer certas coisas inegociáveis na vida dela. Porque se eu faço isso, eu estou ensinando a ela que tudo é negociável, que tudo é argumentável. E é importante que eles percebam que existem ritos, que existem valores, que existem coisas na sociedade que são inegociáveis. E que isso, o fato dele poder negociar com tudo, argumentar com tudo para existir em sociedade, só é possível porque ele tem um pai e uma mãe fortes o suficientes para dizer a ele que 19 não é 20. Ou seja, que aquilo que existe o certo e existe o errado. Que isso pode e isso não pode. Que aqui eu quero que você seja assim, aqui eu não quero que você seja assim. E essas marcas não quer dizer que ele vai obedecer. E não quer dizer que ele vai ser a imagem e semelhança da sua expectativa. De forma nenhuma. Mas quer dizer que ele não vai ter dúvida de qual é a sua aposta. E que, portanto, uma vez não tendo dúvida de qual é a sua aposta, ele poderá se posicionar mais para lá ou mais para cá desta aposta. É em nome desse seu desejo que ele se organiza enquanto sujeito. E se esse desejo é frouxo, é frágil, é opaco, não é visível, ele vai ter muito mais dificuldade de se estruturar. Veja a interrogação, tem pergunta lá, Fernanda me pedindo, vamos lá ouvir a interrogação. Tem 200 perguntas aqui. Mas vamos para a interrogação. E veja o horário já, viu? Falta algum tempo, né? 8 minutos. Faltam 8 minutos, não falei nem a metade, vamos lá. Cadê as perguntas, gente, aqui? Eu acho que aqui as perguntas eu respondi. É porque muitas perguntas se repetem, tá, gente? Mas eu acho que a maioria das perguntas eu já respondi. Bom, faltam 8 minutos, então eu vou correr aqui pra gente conseguir terminar.
que é as atitudes dos pais diante da crise dos filhos. Então, primeiro, o pai como adulto já sabe como lidar com o desconforto e, portanto, ele tem que suportar isso. Deve oferecer estabilidade. O que é estabilidade? É a soma do afeto, mais a força, mais a insistência. Então, é você ter muita afetividade, força e insistência. Muita afetividade sem força é uma espécie de permissividade. Muita força sem afetividade é uma espécie de autoritarismo, né? De submissão. E afetividade e força bem conjugados, mas por 2 ou 3 dias, é uma espécie de negligência. Então a gente precisa ajustar afeto, que é essa aposta, força, que é essa coragem de poder fazer esses cortes, e insistência, porque isso é 3.000, 4.000 vezes, como eu fico brincando. A gente quer essa alegria de ser amado sempre, então a gente precisa se libertar disso para entender que pais, eles sempre falham, eles sempre vão ser um pouco odiados pelos seus filhos. Aliás, eu sempre brinco dizendo que pais que podem suportar o ódio dos filhos fazem com que eles não precisem odiar o mundo. E isso cria um laço social menos destrutivo, menos violento, menos complicado. Bom, então, quais são, diga, Nanda, pedidos para continuar? Não, a gente pode continuar sem problema nenhum. A única questão, gente, é que a live ela tem um limite de 1 hora. Então o que vai acontecer? Eu vou encerrar e a gente abre outra e continua conversando, não tem problema nenhum. Tá? Mas a gente vai fazer outras. Calma, tá bom? A gente vai fazer muitas lives, toda quarta às 8h30, sexta às 8h30 e domingo às 18h30. Então quais são as 2 saídas que os pais normalmente fazem quando os filhos fazem birra? Eles fazem o autoritarismo, a força, a violência, ou eles fazem a negociação, o explicar demais. O autoritarismo impede que a criança haja ao seu modo, e isso é extremamente violador e violento. O autoritarismo ele é disfuncional, porque quando o elemento coercitivo ele sai de cena, a criança tende a repetir, então ele não muda o comportamento, ele não tem função para que a criança aprenda a funcionar de outra maneira, ele não ajuda na autorregulação, então não funciona. Alguns pais, mas eu apanhei e sou uma pessoa correta na vida. É verdade. E antes da penicilina, muitas pessoas morreram de infecções. Isso não quer dizer que porque deu certo com você, isso é um bom negócio hoje. Tá? Então, há vários estudos e muita clínica provando o contrário. Tá certo? Sufoca a expressão do que a criança sente. Não tem nada mais violento para uma criança não poder expressar o que sente. Pais e mães, especialmente pais homens que estão me ouvindo. O seu filho homem expressar a sua fraqueza, expressar o seu sentimento, é extremamente importante para ele não desenvolver o que nós chamamos de uma masculinidade tóxica. Meninos que foram criados para não expressar o que sentem, como uma expressão de uma vulnerabilidade no seu funcionamento de masculinidade, têm muita dificuldade em lidar com isso e projetam em outros mais fracos, fazendo de uma maneira muito violenta. Então é importante que os pais não ajam autoritariamente, respeitem a dor, o sentimento e a expressão de sentimento de seus filhos, porque fazendo isso você não está ajudando o seu filho, não, está ajudando também o meu. E o de todas as mães e pais que estão nos ouvindo. Porque um mundo com crianças que podem se expressar o que sentem, que são respeitados por adultos, são crianças menos violentas, são crianças que não vão fazer tanto bullying, são crianças que vão tolerar a diferença, são crianças que não vão precisar diminuir o outro para se sobressair, são crianças mais colaborativas, menos competitivas. Então isso é bom para todo mundo. Tá? E o mais interessante do autoritarismo é que é uma desigualdade de força tão absurda que parece, quer dizer, ele resolve um problema imediato para o pai, porque naquele momento ele usa da força, ele submete a criança, mas ele cria um problema muito maior depois, porque ele retira dessa criança a possibilidade de aprender, ressignificar e elaborar isso, generalizar essa experiência em outros, e por outro lado, ele impede que a criança aprenda a manifestar o que sente. Para uma criança chegar a manifestar o que sente, ela precisa primeiro reconhecer, depois ter um mínimo de custódia para organizar e depois expressar. Se você tampa essa parte, ele desaprende as outras. Então vai ser uma criança que vai se desregular mais fácil, vai ser uma criança que vai ter muitos outros sintomas de dificuldade nessa lida. Por outro lado, explicar demais essa ditadura do diálogo, né? Ter que conversar tudo, ter que explicar tudo. Não. Existem coisas inegociáveis e coisas negociáveis. O limite não deve ser explicado, pelo menos não no momento da feitura do limite. Tá certo? Toda a literatura que nós temos hoje aponta nisso. A clínica, eu tenho muitos anos fazendo clínica, 20 anos fazendo clínica, e eu vejo isso claramente. Toda vez que o pai ele suporta isso e faz isso depois, as condições de elaboração são infinitamente mais significativas. Tá certo? Então,
Se você explica demais, você gera uma ambivalência, porque você está dizendo para ele, você tem que aprender a lidar com o negociável, mas eu fico aqui negociando com você. Isso é um problema. Então, se a criança precisar ser convencida para fazer o que é certo o tempo inteiro, essa criança ela vai ser acostumada a nunca aceitar o arbitrário. E isso no futuro, especialmente no futuro, depois lá que ele tiver com 15 anos, vai dar um problemão para ele. Porque ele precisa aceitar o arbitrário. O arbitrário existe na vida de todo mundo. E na vida da criança também. Não é arbitrário o tempo inteiro. Então eleja um pacote mínimo de valores inegociáveis sobre os quais você vai fundar a ordem do limite, a sua aposta de desejo no limite, e o resto negocie. Então eu sempre brinco usando uma metáfora da indumentária. Uma criança que quer ir de biquíni para neve, não pode. Ou quer ir